Segundo Reis, capítulo 17. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanassar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributos. O rei da Assíria, porém, achou em Oséias conspiração, porque ele enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava como dantes os tributos anuais ao rei da Assíria. Então este o encerrou e o pôs em grilhões numa prisão. E o rei da Assíria subiu por toda a terra, e chegando a Samaria, sitiou-a por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e levou Israel cativo para a Síria, e fê-lo habitar em Alá, e junto a Abor, o rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Assim sucedeu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, que debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e porque haviam temido a outros deuses, e andado segundo os costumes das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, e que segundo os reis de Israel introduziram. Também os filhos de Israel fizeram secretamente contra o Senhor seu Deus coisas que não eram retas. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre das atalaias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e acerins todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações iníquas, provocando a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis isso. Todavia o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelos ministérios de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai de maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelos ministérios de meus servos, os profetas. Eles, porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos e o seu pacto, que fizera com os pais deles, como também as advertências que lhe fizera. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais o Senhor lhe tinha ordenado que não as imitassem. E deixando todo o mandamento do Senhor seu Deus, fizeram para si 2 bezerros de fundição e ainda uma Aserá. Adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos, suas filhas, e deram-se adivinhações e encantamentos, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Pelo que o Senhor muito se dignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face, não ficou senão somente a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andou nos costumes que Israel introduzira. Pelo que o Senhor rejeitou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois rasgara de Israel a casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual apartou Israel de seguir o Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou Israel da sua presença, como falara por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. Depois o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Safarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram algum deles. Pelo que foi dito ao rei da Síria:
A gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não conhecem a lei dos deuses da terra, por isso eles têm enviado entre ela leões que a matam, porquanto não conhecem a lei do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que vá e habite ali e lhes ensine a lei do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que eles tinham transportado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Todavia as nações faziam cada uma o seu próprio Deus, e os punham nas casas, nos altos, que os samaritanos tinham feito, cada nação nas cidades que habitava. Os de Babilônia fizeram a Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibal e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, e a Adrameleque e a Amaleque, deuses de Sefarvaim. Temiam também ao Senhor, e dentre o povo fizeram para si sacerdotes nos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações no meio das quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, nem segundo as suas ordenanças, nem tampouco segundo a lei, nem segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais o Senhor tinha feito um pacto e lhes ordenara, dizendo: não temeis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes ofereceis sacrifícios, mas sim ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, e com grande poder e com braço estendido. A ele temereis, e vos inclinareis, e a ele ofereceis sacrifícios. Quanto aos estatutos e às ordenanças e à lei e o mandamento que para vós escreveu, a estes terei cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do pacto que fiz convosco não vos esquecereis, não temereis outros deuses. Mas o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Contudo eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu costume antigo. Assim estas nações temiam ao Senhor, mas serviam também as suas imagens esculpidas. Também os seus filhos e os filhos de seus filhos fazem até o dia de hoje como fizeram seus pais.